2018, quando entrei no mestrado profissional em Educação Física, conhecido como ProF, tive como primeiro desafio pensar em um tema de pesquisa que abordasse algum dilema ou dificuldade que eu enfrentava na minha ação docente. Esse é o propósito do mestrado profissional: produzir conhecimentos técnicos e científicos para melhorar a nossa prática e também auxiliar outros colegas de profissão. Nesse mesmo ano, a Prefeitura do município onde sou professora implementou na Educação Física uma planilha de observação para avaliar o desenvolvimento dos alunos na educação infantil. Nesse momento, compartilhei das mesmas angústias que meus colegas de profissão. O que devo avaliar? Como avaliar? Estou sendo coerente com os meus alunos? Entre tantas outras perguntas que se faziam presentes no momento avaliativo. Como esse tema ainda provoca nos professores muitas incertezas, me deparei com o meu problema de pesquisa. E na tentativa de identificar quais os apontamentos, as necessidades e as dificuldades dos docentes que a utilizam no município, desenvolvi minha dissertação, intitulada Avaliação na Educação Física, análise sobre uma planilha de observação na educação infantil, que foi apresentada para obtenção do título de mestre em Educação Física Escolar pela Universidade Federal de São Carlos. Eu sou a Caroline Dias de Arruda, professora de Educação Física. Bem, para entendermos os resultados obtidos pela pesquisa, precisamos, antes de mais nada, conhecer a planilha de observação. Nela, os professores atribuem sim, não e em processo em 12 critérios analisados para cada criança, sendo 8 deles atribuídos aos aspectos psicomotores e os demais para aspectos atitudinais e conceituais. Vamos conhecê-los? Orientação espaço-temporal, locomoção, equilíbrio, lateralização, demonstra conhecimento corporal, coordenação motora fina, coordenação motora ampla, compreende as orientações propostas, executa as atividades propostas, mantém atitudes positivas com os colegas, socializa com seus colegas e enfrenta desafios. Ótimo! Agora que já conhecemos melhor a planilha, vamos avaliar na percepção dos professores de Educação Física que atuam na educação infantil do município o conteúdo e a aplicabilidade dessa planilha. Para isso, eu e minha orientadora elaboramos um questionário para coletar as informações necessárias. É importante sabermos que este instrumento foi escolhido para garantir o anonimato do participante e excluir qualquer possibilidade de interferência da minha opinião, pesquisadora que faz parte desse professorado. Por meio da plataforma Google Forms, o questionário foi enviado aos professores que se disponibilizaram a responder. Dos 40 professores atuantes, obtivemos 21 respostas que embasaram nossas discussões na análise dos dados. Esta etapa da pesquisa foi realizada em 3 fases. A primeira fase foi apenas para conhecermos melhor o cenário da pesquisa, por meio da descrição geral dos dados. Posteriormente, na segunda fase, fiz uma análise estatística conhecida como análise de cluster. Nela, cruzamos as respostas obtidas nas questões de múltipla escolha para encontrar elementos semelhantes e discrepantes entre os professores. Estes resultados nos forneceram mais informações para subsidiar a discussão na terceira fase da análise dos dados. Por fim, na terceira fase, organizei todos os dados obtidos, juntamente com as falas dos professores das questões abertas, em 3 categorias de análise. A primeira categoria, chamada Relevância dos Critérios, aborda a concepção dos professores sobre aqueles 12 itens da planilha que eu descrevi anteriormente. Desta categoria, pudemos notar que os docentes apresentam maior insatisfação nos aspectos psicomotores, justificados pela falta de critério para avaliar a ação motora. Sendo assim, consideram essa parte muito subjetiva para observar.
Já os itens que tiveram maior aceitação do corpo docente foram: mantém atitudes positivas e socializa com seus colegas. Na parte destinada para avaliar se o aluno enfrenta desafios, foi registrado também uma boa aceitação por parte dos professores. E embora nenhum deles tenha manifestado uma sugestão, quando busquei na literatura embasamento sobre este critério, percebi que o fator motivacional está muito presente na ação do aluno em se sentir apto para determinadas tarefas. Por isso, seria relevante adicionar ao item esse fator motivacional para facilitar a observação do docente. Quanto aos critérios, executa as atividades propostas e compreende as orientações propostas, eu e também os professores notamos a necessidade de unir os dois itens para facilitar a observação se o aluno compreendeu as orientações no momento em que realiza o que foi pedido. Então, como sugestão, esses itens poderiam ser substituídos por executa as atividades propostas de acordo com as orientações. A segunda categoria de análise criada foi relevância da planilha na avaliação. Aqui, identificamos 3 perfis diferentes de professores quanto à aceitação da planilha em estudo: os favoráveis à planilha e sem dificuldades para aplicá-la, composto por 8 professores; os favoráveis à planilha, mas que apresentam dificuldades para aplicá-la, composto por 7 professores; e os resistentes à planilha, composto por 6 professores. De uma forma geral, os docentes acreditam ser relevante a sistematização da avaliação, porém, consideram que a planilha que foi criada para esse efeito necessita de alguns ajustes. Agora, a última categoria criada chamei de necessidade de capacitação sobre avaliação na educação física. Ao longo do trabalho, foi possível compreender a complexidade do assunto avaliação escolar, principalmente na educação infantil. Por este motivo, foi mostrada a necessidade de aumentar o diálogo sobre o assunto, informações complementares à graduação. Após a imersão nesse universo, que obtive tanto do contato com a literatura, como também das opiniões dos professores participantes, posso dizer que desenvolver este estudo me acrescentou muito como professora atuante da educação infantil. Espero que as reflexões aqui apresentadas tragam elementos para dialogar sobre as fragilidades e potencialidades de um instrumento de avaliação em educação física escolar, para que consigamos uma ação avaliativa coerente, eficiente e prática, que auxilie os professores do município em que atuam e que possa servir também de parâmetro para outros municípios, e ainda, quem sabe, motivar a realização de novos estudos sobre este tema.